Boa tarde. Bem-vindos à sessão sobre princípios de base de dimensionamento de pequenas barragens. Aqui o pequena está entre parênteses porque alguns dos princípios que iremos aqui falar são também aplicáveis a barragens de maior dimensão. Meu nome é João Marcelino. Aqui temos o índice da nossa apresentação. Começaremos por dar alguns conceitos e falar um pouco da regulamentação. Iremos ver algumas soluções habituais em barragens de aterro. Também iremos falar dos aspectos relativos à escolha do local para a barragem, que é sempre bastante importante. E finalmente iremos gastar algum tempo, ou despender algum tempo, na parte do dimensionamento. Bom, conceitos e regulamentos. Para no caso das pequenas barragens, é muito frequente serem usadas para rega de pequenas produções, etc. Pode ser também para produção de energia. Muitas vezes servem também para controle de cheias, uma vez que têm uma capacidade de amortecimento das cheias. Também podem ser usados para a aquacultura. Depois há um tipo especial de barragens que se destina a auxiliar a exploração mineira e que é usado para armazenamento de material que é usado na exploração de minério. Podem ter usos recreativos e outros. Normalmente as barragens não têm um fim único, digamos, é relativamente raro haver uma só aplicação para uma barragem, portanto deve haver, normalmente tem fins múltiplos. E também vale a pena dizer que, em geral, portanto, isto não é regra 100% fixa, em geral a sua utilização não condiciona as soluções possíveis para a barragem. Nós podemos distinguir essencialmente dois grandes grupos de barragens, as barragens de aterro e as barragens de betão, alvenaria, mistas, BCC e outras. Portanto, aqui ia distinguir dois grandes grupos. Normalmente as barragens em aterro são estruturas mais económicas, são também menos exigentes em termos de fundação, isso é fácil de entender porque a barragem de aterro normalmente tem um perfil de gravidade em que distribui a carga da barragem numa superfície maior. As barragens de betão normalmente são barragens mais esbeltas. Também, além disso, são barragens que se integram muito melhor na paisagem, as barragens de aterro. E um dos aspectos mais importantes nas barragens de aterro é que são sempre feitas para utilizar materiais locais. Portanto, enquanto numa barragem em betão o material vem do exterior, quanto mais não seja o cimento para fazer o betão, muitas vezes os agregados vêm do exterior, as barragens de aterro usam os materiais locais. Mas as barragens em betão são, por regra, mais adequadas para vales apertados. Também servem para vales largos, mas naturalmente que se a barragem for muito extensa, sendo em betão, será bastante mais cara. Necessitam, por regra, de boas condições de fundação, isto é necessário que a fundação tenha capacidade de suporte a uma estrutura em betão. E uma das grandes vantagens das barragens em betão é que normalmente, e ao contrário das barragens de aterro, não é muito crítico que elas sejam galgadas. Portanto, não é que seja bom, mas normalmente o seu galgamento não resulta nada de extraordinariamente grave. As barragens de alvenaria, enfim, depende um bocado do tipo de alvenaria e como é que ela está executada, pode ser ou não mais sensível à questão do galgamento. Há muitas barragens que são mistas, isto é, têm troços em betão e troços em aterro. Depois, enfim, há outro tipo de barragens, talvez não muito importante no contexto desta apresentação. Vamos agora ver aqui alguns exemplos de tipos de barragens. Por exemplo, a barragem de Montargil é uma barragem que tem como utilização quer a rega, quer a produção de energia, e é uma barragem em terra zonada. Aqui à direita vemos a barragem de Veiguinhas, que é uma barragem de enrocamento com cortina de betão montante. É um enrocamento granítico e a finalidade é única e exclusivamente o abastecimento público à cidade de Bragança. Aqui temos uma barragem de betão gravidade, que é uma barragem de alvenaria
Aqui temos uma barragem de alvenaria, que é a barragem de Borguens e cuja finalidade é a rega. E à direita temos uma barragem de betão compactado com cilindros, que é a barragem de Pedrógão, que serve simultaneamente para a rega e para a produção de energia. A barragem de Pedrógão funciona com contraembalse da barragem de Alqueva, isto é, a Alqueva possui uma central reversível na sua base e a água que fica armazenada entre a barragem de Alqueva e a barragem de Pedrógão pode ser bombada novamente para a barragem de Alqueva em períodos de baixa e, portanto, voltar a produzir energia. Iremos agora ver as soluções mais típicas de barragens de aterro, uma vez que esta apresentação se vai centrar neste tipo de barragens. Então, o exemplo mais simples de barragem é basicamente um prisma de terra, que é a chamada barragem homogénea, em que todo o corpo da barragem possui apenas um tipo de material. O material tem que ser fino para ser impermeável, naturalmente, mas este tipo de solução tem como grave inconveniente que não possui qualquer medida de controle de erosão e de percolação. Acontece que a linha freática, aqui representada por esta linha, tende a aparecer no paramento jusante da barragem, sensivelmente a uma altura de H sobre 3, sendo a altura da água montante. Isto é altamente inconveniente por questões de estabilidade mecânica, por questões de estabilidade hidráulica. Portanto, este tipo de barragens é muito suscetível à erosão, que se vai processar inevitavelmente nesta zona. É uma solução não aconselhável, em regra não aconselhável, e o comportamento desta solução depende muito da anisotropia dos materiais de aterro. Acontece que os materiais de aterro, quando compactados, têm sempre um comportamento anisotrópico em termos de escoamento, isto é, a permeabilidade horizontal é sempre muito superior à vertical, cerca de 10 vezes. Em números redondos consideramos, e em termos práticos consideramos 10 vezes. Isso faz com que seja mais fácil para a água deslocar-se na horizontal do que na vertical, e daí a razão de ser de normalmente a linha de freática ir aparecer no paramento jusante. Por este motivo, esta solução de barragem homogénea não é aconselhável, mas caso seja, digamos, uma barragem muito pequena, mesmo muito pequena, com alturas, digamos, até 5 metros, poderá ser usada. Eu não usaria, mas é possível. O exemplo seguinte é uma barragem que já dispõe de um sistema de controle de percolação. Essencialmente é uma evolução da barragem anterior, em que ela é totalmente homogénea, à exceção de um pequeno prisma na zona de jusante, prisma esse que será altamente drenante, será constituído por material drenante. Há aqui que referir que aqui esta interface entre o material impermeável e o material drenante terá que ser filtrante, mas iremos falar disto um pouco mais à frente. E esta solução já dispõe de uma medida de controle de percolação, que é precisamente este prisma de material drenante, até costuma ser de enrocamento, a jusante. Este prisma, para além de permitir o controle da percolação através do corpo da barragem, tem ainda a vantagem de contribuir muito para a estabilidade do paramento jusante desta solução. Portanto, elas são constituídas normalmente em materiais finos, exceto esta zona aqui, limitadas a alturas reduzidas, digamos até 10 metros. O funcionamento e o sucesso deste sistema de drenagem depende muito da anisotropia do material de aterro. Naturalmente que se este pé for muito pequeno, digamos aqui por exemplo nesta escala, se for deste tamanho aqui, é a mesma coisa que não estar lá nada. Portanto é necessário que esta dimensão seja bem estabelecida, e também queria acrescentar que há muitas barragens, mesmo um número substancial, com este tipo de solução. Portanto, uma barragem homogénea em que o controle da percolação é feito apenas por um pé de talude. De qualquer forma, recomendado será que não se façam alturas muito grandes, barragens muito grandes, com este tipo de solução.
Um outro tipo de barragem, de alguma forma semelhante ao anterior, é a barragem homogénea com tapete drenante. Neste caso, a barragem é também construída com materiais finos para serem impermeáveis, mas em vez de ter um tapete, um prisma drenante aqui no canto, como no exemplo anterior, existe um tapete, portanto uma zona mais delgada, mas constituída também de material drenante, que se destina a controlar a percolação. O funcionamento deste tipo de solução também está dependente da relação entre a permeabilidade horizontal e vertical, tal como no caso anterior, portanto, no fundo, a anisotropia do material de aterro. E, enfim, o aconselhamento é que esta barragem, este tipo de solução, seja limitado a barragens com alturas inferiores a 10 metros. No entanto, e tal como no caso anterior, existem diversas barragens em Portugal e pelo mundo fora que usam este tipo de solução. Este tapete, para além das funções de drenagem, tem que também ter capacidade para filtrar o material de aterro. Iremos, tal como eu referi anteriormente, iremos falar desta problemática um pouco mais à frente. Uma outra solução possível para a solução de uma barragem é a barragem zonada. Basicamente é uma solução em que há dois tipos de materiais. Mais a montante encontra-se um material mais impermeável e a jusante um material menos impermeável, isto é, mais drenante e mais resistente. Isto pode ser conseguido através de materiais diferentes, portanto, este material verde escuro e verde claro são diferentes, ou com condições de compactação diferentes. O controle de percolação é feito pelo material jusante, isto é, o conjunto dos materiais é que funciona com o controle de percolação, mas basicamente o material de montante faz descer a linha freática e o material, por ser impermeável, e o material de jusante impede que haja erosão do material de montante e, portanto, tem que funcionar como filtro. É uma solução que deve ser limitada a barragens com até 20 metros de altura e para que a solução seja bem sucedida é essencial verificar as condições de filtro entre estes dois materiais. Iremos falar destas condições um pouco mais à frente. A solução seguinte que apresento aqui é a solução de barragem com filtro e dreno. Isto é, uma barragem que pode ser homogénea ou zonada, isto é, o material do maciço de montante e o material de maciço jusante podem ser iguais ou diferentes, mas em que existe um órgão essencial para o controle efetivo do escoamento, que é este filtro chaminé e tapete drenante. Portanto, estes dois órgãos destinam-se a receber o fluxo de água que vem através do paramento montante, encaminhá-lo através de um material de permeabilidade muitíssimo mais elevada, que é este filtro, e depois através do tapete drenante. Este filtro pode ser vertical ou subvertical, isto é, pode ser assim, ter uma ligeira inclinação, e este tipo de solução não tem qualquer limitação em termos de altura, isto é, pode ser feita uma barragem de grandes dimensões, 100 metros ou mais, com este tipo de solução. O que é importante para o sucesso uma das coisas importantes para o sucesso desta solução é a verificação das condições de filtro entre os materiais que se tocam. Isto é, o material de maciço de montante que encosta ao filtro tem que cumprir as condições de filtro, isto é, o filtro tem que cumprir as condições que permita filtrar o material de montante, e o mesmo se passa relativamente ao contacto do dreno com a fundação. Digamos, esta solução de barragem zonada com filtro e dreno tem algumas semelhanças com a solução anterior, isto é, o maciço de montante e jusante podem ser feitos do mesmo material ou de materiais diferentes, mas por uma questão de otimização de materiais, poderá a zona central, que nós chamamos núcleo, ser constituída por um material diferente que deverá ser francamente mais impermeável que o material dos maciços. Este tipo de soluções permite, como referi, a otimização da construção em termos de materiais, quando não existe pouco material impermeável, mas uma quantidade boa de material mais resistente, embora menos impermeável, pode-se usar este tipo de solução. Mais uma vez, como no caso anterior, o controle efetivo da percolação é feito através do sistema de filtragem do filtro e do dreno. Materiais mais finos e impermeáveis devem ser colocados no núcleo e os materiais mais grosseiros e resistentes nos maciços de montante e jusante.
Existem outras soluções que eu aqui represento e irei referir de forma sucinta. Uma barragem, esta aqui que está aqui representada é a barragem de enrocamento com cortina de betão a montante, aqui com uma cortina de injeções. Esta solução é adequada para materiais onde existe enrocamento com qualidade e, em contrapartida, não existem materiais finos com qualidade e quantidade adequada. Para a impermeabilização, este tipo de solução necessita da construção de uma cortina em betão, que é sempre digamos, uma peça complicada e que torna que este tipo de solução não seja muito usado em pequenas barragens, apesar de haver uma outra com este tipo de solução. Há depois umas soluções talvez mais adequadas para pequenas barragens, em que o órgão de impermeabilização é uma geomembrana, como esta que está aqui representada, pode ser colocada no meio, pode ser colocada a montante. Há aqui umas diferenças em termos de fiabilidade, da possibilidade de haver operações de manutenção. Por exemplo, neste caso, a geomembrana em que está colocada no interior do aterro, portanto é praticamente inacessível depois de construída, mas em contrapartida está protegida, por exemplo, da exposição dos raios solares. Este tipo de solução, a geomembrana está exposta, portanto, por um lado pode sofrer mais com ações exteriores, etc., mas por outro lado é mais fácil de ser reparada caso haja algum problema. Há variantes para o caso da geomembrana interior, como esta aqui assim, que em vez de ser colocada uma peça contínua, digamos assim, é colocada aos zigue-zagues, o que pode ser mais adequado em termos construtivos, pode ser mais adequado para barragens que experimentem algumas deformações. Enfim, podem ser apenas uma questão de opção durante o projeto. Bom, então, o que é necessário considerar na concepção de uma barragem, no caso de uma pequena barragem, pequena ou grande, barragem de aterro? Então, um primeiro aspecto a considerar é a localização da barragem. Temos aqui deste lado a localização e a finalidade. A finalidade vai naturalmente condicionar a capacidade, não é? A capacidade, por exemplo, é diferente se a barragem for exclusivamente para abastecimento humano ou se for para abastecimento humano e para rega. E naturalmente que isso influencia a altura da barragem. Em função da localização e do volume pretendido e da altura, naturalmente que isto vai também condicionar a geometria e, portanto, o comprimento da barragem. A localização também se relaciona intimamente com a fundação, com as condições de fundação. E quando escolhemos uma fundação, temos que ver qual é a qualidade do maciço de fundação, essencialmente para saber se podemos fazer uma barragem sem tratamento da fundação ou com o tratamento da fundação. Para uma pequena barragem, se for necessário um tratamento da fundação, deve ser questionado a localização, porque dependendo desse tratamento pode onerar demasiado a solução escolhida. Portanto, é conveniente que o tratamento que seja necessário fazer à fundação da barragem seja um tratamento simples, um saneamento, eventualmente uma vala corta-águas. Digamos, não é muito razoável que numa pequena barragem, seja necessário, por exemplo, considerar uma cortina de injeções, pelo menos com grande expressão, porque isso vai onerar muitíssimo o projeto e, acima de tudo, a construção da obra. Portanto, dependendo das condições de fundação, nós iremos ter a solução de aterro, ou de betão, ou de alvenaria, isto é, se a fundação for muito boa e se o vale for muito apertado, por exemplo, então nós poderemos pensar numa barragem de betão ou de alvenaria. Por outro lado, se a fundação não for tão boa, talvez as soluções em aterro sejam mais adequadas, seja uma solução homogénea, seja uma solução zonada, ou seja, até uma solução em enrocamento. Portanto, o tipo de solução, no fundo, é dependente das condições de fundação
essencialmente dos materiais disponíveis. Portanto, os materiais também vão condicionar o tipo de solução. E a localização, naturalmente, que também condiciona o tipo de materiais disponíveis. Portanto, já vemos que, digamos, a concepção de uma barragem deve considerar todos estes aspectos em conjunto. Portanto, a disponibilidade de materiais, a dimensão da barragem, o tipo de solução que vamos usar, tudo isto relaciona-se, todos estes aspectos relacionam-se uns com os outros. No caso de uma solução em aterro, temos que ter materiais impermeáveis, normalmente materiais finos, ou materiais e materiais resistentes. Portanto, temos que ter os dois tipos de materiais, ou um material que seja simultaneamente fino e, portanto, impermeável e resistente. Depois há aqui uma categoria que está aqui distinguida neste ramo, que é materiais para filtros e drenos. Isto é, as soluções em aterro, o seu sucesso depende essencialmente do funcionamento do sistema de controle de percolação. E ele é tão importante, que é o único material que, no caso de uma barragem a aterro, se aceita que possa não existir no local onde vamos implantar a obra e que possa ser material importado do exterior, do sítio da construção. Mas nesse caso, naturalmente, que para ser rentável, é preciso ter em atenção qual é a distância que nós vamos transportar esses materiais. Para vos dar uma ideia, admite-se que um material de filtro e dreno possa custar 10 vezes o material de aterro. Por exemplo, se nós estamos a falar um metro cúbico de material de aterro que custe 6, 7 euros, não é impossível que o material de filtros e drenos possa custar 60 euros por metro cúbico. Estamos a falar por metro cúbico. Então, no que diz respeito à escolha do local para a barragem, quais são os aspectos que nós temos que considerar? Bem, desde logo, por uma questão de otimização da construção, nós pretendemos sempre colocar a barragem na zona mais estreita do vale. Eu dava-vos aqui este exemplo, que é da barragem de Cahora Bassa, em Moçambique, e claro que é uma enorme, não é uma grande barragem, é uma enorme barragem, mas serve para ilustrar aquilo que eu quero dizer. Nós vemos aqui em planta a dimensão da albufeira de Cahora Bassa, uma albufeira gigantesca, e ali naquele bocadinho pequenino a localização da barragem. E portanto, se ampliarmos aquele local, nós vemos que a barragem tem esta dimensão, a barragem que, embora grande, considerando a dimensão da albufeira, acaba por ser pequena e que cria uma albufeira gigantesca apenas tapando esta zona do rio. Para além digamos, desta condicionante de colocar na zona mais estreita do vale, naturalmente que queremos que a barragem seja colocada numa zona com boa fundação. E quando dizemos boa fundação, estamos a referir-nos simultaneamente às suas características de resistência e às suas características de impermeabilização. Depois, outro aspecto que temos que considerar, e já falámos disto na aula relativa aos acidentes das barragens, um aspecto essencial a considerar é a estabilidade dos taludes na zona adjacente à barragem. Isto é, temos que garantir que a segurança da barragem e das pessoas, naturalmente, não é colocada em causa por taludes que se possa vir a tornar instáveis por força da construção da obra e da elevação do nível da albufeira. Depois, no caso de barragens de aterro, a questão da disponibilidade de materiais e da eventual distância de transporte, isto é, nós quando escolhemos um local temos que garantir que para esse local existem materiais em quantidade e qualidade suficientes e que a distância de transporte desde do sítio onde nós exploramos o material não é excessiva. Temos também que considerar a questão dos acessos, temos que considerar a localização dos órgãos hidráulicos e do desvio provisório, isto é, quando nós construímos uma obra, há várias obras anexas que precisamos de construir, seja a descarga de fundo, seja a tomada de água, isto é, o órgão que vai ser usado para podermos explorar a água da albufeira, seja o descarregador de cheias. E, portanto, a localização destes órgãos deve ser possível, seja imediatamente na proximidade da barragem, seja até numa zona secundária ou no vale secundário, seja o que for.
De qualquer forma, digamos, tem que haver uma relação lógica entre o posicionamento da barragem e o posicionamento desses órgãos hidráulicos. Portanto, esse é um aspecto que também condiciona as condições de localização dos órgãos hidráulicos, as condições geotécnicas para a localização dessas estruturas, que são estruturas especiais e também muito caras, e, portanto, tem que ser muito bem estudada essa localização. No que diz respeito à disponibilidade de materiais, este é o exemplo de uma barragem no norte de Portugal, a barragem de Sambade, onde a mancha de empréstimo dos solos para construir a barragem estava na própria Albufeira. E, portanto, a sua exploração, naturalmente, que permitiu minimizar distâncias entre o local de exploração e o local de colocação, que era um pouco mais amontante. Mais ajusante. Portanto, havia uma pequena distância de transporte. Há um aspecto aqui a referir no que diz respeito à questão da exploração da mancha de empréstimo dentro da Albufeira, que é, por um lado, é desejável que seja feito dentro da Albufeira essa exploração, porque minimiza o impacto da exploração de solos, que é sempre um aspecto crítico, especialmente hoje em dia. Nós temos de ter cuidado com o sítio onde tiramos os solos, porque estamos a estragar solos que podem ser potencialmente adequados, por exemplo, para a agricultura. Mas também é preciso ter atenção que, ao explorarmos estes solos, podemos estar a condicionar a impermeabilização da Albufeira. Portanto, é necessário que, quando estabelecemos o posicionamento das manchas de empréstimo, da exploração dessas manchas não resulte um mau funcionamento em termos de impermeabilização da Albufeira. O vale apertado é bom do ponto de vista de minimização do volume da obra, mas também apresenta algumas desvantagens. Este é um exemplo da fase construtiva da barragem do Lapão, que nós iremos falar várias vezes hoje, ou pelo menos irei mostrar vários slides desta obra, que é uma obra que foi construída num vale muito apertado, e ele era tão apertado na sua base que inclusivamente condicionava quer o acesso, quer as condições de manobra e de compactação dos aterros. Portanto, aqui vemos uma imagem do início da construção, em que o transporte do material de aterro era feito por caminhões que não conseguiam manobrar no espaço exíguo entre as duas margens. Portanto, os caminhões tinham que deslocar-se de marcha atrás para despejarem o material e depois saírem. Portanto, o acesso era feito por jusante, aqui deste lado é montante, daquele lado é jusante, e inclusivamente o espalhamento e a compactação não eram feitos da forma adequada pela simples razão de que não havia espaço para fazer. Já agora refiro que a compactação dos aterros deve ser sempre feita no sentido entre as margens, isto é, margem esquerda, margem direita, e nunca no sentido montante-jusante. E nesta obra, na fase inicial, não era possível fazer a compactação no sentido transversal, mas apenas no sentido longitudinal. Aqui mais um exemplo da dificuldade que certos vales muito apertados podem colocar, que é, por exemplo, o tratamento da fundação foi feito apenas até parte aqui do talude da margem direita, porque a inclinação aqui era tão grande que não era possível fazer o trabalho antes da construção do aterro. Era possível, naturalmente, à medida que se fosse construindo o aterro, ir completando o tratamento da fundação, ou aqui a preparação do plinto para a realização da cortina de injeções. Aqui vemos mais um dos aspectos do espalhamento do material, e aqui temos uma pessoa que, para dar efeito de escala, e aqui esta máquina, e vemos que de facto era impossível compactar isto no sentido transversal, mas apenas no sentido longitudinal, montante-jusante. Bom, então vamos ver o que é que devemos dimensionar numa obra, numa pequena barragem de aterro. Aqui apresentamos um desenho esquemático do que é uma barragem de aterro. Temos, portanto, as várias partes, o paramento montante, aqui o enrocamento de proteção, a inclinação do paramento montante. Temos uma vala corta-águas, uma cortina de injeções.
Temos aqui uma dimensão chamada a folga, que é esta distância que vai do nível da água até o coramento, a cota do coramento. Temos aqui o filtro, chamamos filtro crítico, porque é crítico do ponto de vista de segurança da obra. Temos o paramento jusante, a proteção do talude jusante. Temos o sistema de dreno e, portanto, nós iremos falar das diversas componentes desta barragem. Portanto, iremos falar da inclinação dos taludes, iremos falar da cota do coramento, iremos falar da largura do coramento, da proteção de taludes e da solução de drenagem interna. E, portanto, temos aqui a relação de que é que dependem as várias grandezas. Os materiais dependem das suas características, ou melhor, a inclinação dos taludes depende dos materiais e, por sua vez, das características dos materiais e da quantidade de materiais. A cota do coramento depende do volume da albufeira e dos objetivos e depende da folga. Naturalmente que a folga depende do vento e do FETS. O FETS que é uma dimensão característica da albufeira, como iremos ver já de seguida. A largura de coramento depende essencialmente de dois fatores. Por um lado, da utilização do coramento e se existem ou não problemas sísmicos. A proteção dos taludes depende dos materiais disponíveis e se existem ou não banquetas, no caso do talude de jusante. E a solução de drenagem interna tem duas componentes, o filtro e o dreno. Portanto, iremos falar um pouco disto tudo. E o primeiro aspecto que iremos falar é da cota de coramento. Como é que se estabelece a cota de coramento? Ora, o nível de plano de armazenamento é estabelecido em termos de tendo em atenção às necessidades de água, isto é, nós, para abastecimento à população, num período de 2 ou 3 anos, em que as chuvas seguem a distribuição média, precisamos de um determinado volume de água. Ora, para obter esse volume, é necessário escolher uma zona do vale, uma zona onde a barragem pode ficar e ver a morfologia da albufeira. Em função dessa morfologia, calculamos o volume e, em função do volume, calculamos a cota a que precisamos ter a água. Portanto, estabelecido o NPA, nós vamos estabelecer qual é o nível de máxima cheia, também conhecido por NMC. Ora, o nível de máxima cheia depende do nível de armazenamento, dos órgãos de descarga, da bacia hidrográfica e da precipitação que possa vir a ocorrer. Aquilo que vai determinar a cota do coramento são essencialmente razões geotécnicas. Isto porquê? Porque uma barragem de aterro, não pode ser galgada. Portanto, é muito grave para a segurança da obra que ela possa vir a ser galgada. E então, a cota de coramento, normalmente, é considerada como sendo maior que o nível de pleno armazenamento mais uma folga seca, mais a altura da onda devido ao vento excepcional, ou então a cota de coramento ser maior que o nível de máxima cheia, mais 1,5 vezes a altura da onda devido ao vento habitual. O que é que se passa? Sendo este o paramento da barragem, quando vem uma onda, com determinadas características, nomeadamente a sua amplitude e o comprimento de onda, ela, quando bate no paramento, ela vai se espraiar e, portanto, vai atingir uma determinada altura e, em função dessa altura, nós temos que estabelecer a nossa cota de coramento. E, portanto, estas são as regras que devem ser seguidas para estabelecer qual é a cota do coramento. A altura das ondas sobre as ondas que incidem no paramento montante da barragem depende essencialmente dos fatores que aqui indico. Portanto, velocidade do vento, essa é mais ou menos intuitiva, isto é, quanto maior for o vento, maior é a ação de sucção, portanto, sobre a água e, portanto, maior será a onda. Depende naturalmente da forma da albufeira, isto é, se a albufeira tiver um comprimento livre muito grande, é provável que as ondas sejam maiores. Depende também do revestimento das margens. Por exemplo, uma zona mais árida, com pouca vegetação, terá seguramente melhores condições ou piores condições para que o vento se desenvolva. E depende desta grandeza que designamos FETS. E o FETS é a distância em linha reta ao longo do qual o vento sopra
sobre uma massa d'água. Portanto, é um conceito que se relaciona muito com a ação do vento sobre a água. Neste slide vemos a representação daquilo que se referiu anteriormente. Essencialmente, temos a barragem numa determinada zona da Albufeira e o vento pode soprar de diversas direções. Mas o efeito do vento só se faz sentir a uma determinada altura acima da água nas direções aqui indicadas. Portanto, no fundo, o que se faz para calcular o FETS efetivo é uma média ponderada das direções do vento relativamente à barragem. E é costume considerar-se ângulos de mais ou menos 6, 12, 18, 24, 30, 36 e 42. Essencialmente, a fazer um ângulo reto, mais ou menos um ângulo reto, isto é mais ou menos 42, não é? Dá praticamente 90 graus, da direção, sendo centrado na direção perpendicular à barragem. E, portanto, essa média ponderada é feita com os comprimentos, cada um dos comprimentos multiplicado pelo seno do ângulo, a dividir pelo somatório dos senos dos ângulos. Isto dá, no fundo, uma média ponderada que corresponde aos comprimentos vezes o seno de cada ângulo, a dividir por 12,51. A partir do momento que dispomos do FETS, é necessário saber qual é a velocidade do vento que devemos considerar para calcular a altura da onda. Ora, o vento, naturalmente, que a velocidade depende da zona em causa, mas, de acordo com uma recomendação do Bureau of Reclamation, podemos considerar, em média, portanto, isto são valores médios, que um vento habitual corresponde a um vento de 80 km por hora. Isto não é o vento que sopra todos os dias, é um vento que terá um período de retorno de cerca de 20 anos, isto é, de 20 em 20 anos, teremos um vento com 80 km por hora e, na situação excepcional, com um período de retorno de cerca de 1000 anos, poderemos ter um vento que será o dobro daquela velocidade, isto é, 160 km por hora. E depois, em função do vento, em função do FETS e para uma determinada velocidade do vento, aqui podemos calcular qual é a altura da onda. Por exemplo, imaginemos que temos um FETS de 4 km e para o vento de 80 km por hora teremos uma altura de onda de 1 metro. Para o mesmo FETS e para um vento de 160 km por hora, então teremos aqui uma altura que sensivelmente do dobro da anterior, um pouco mais de 2 metros. Portanto, também pode ser, aquilo que nós estamos aqui a ver é, no fundo, a representação desta equação, que depende da velocidade do vento, do FETS e da altura da onda, e para usar esta expressão, a altura significativa da onda vem em metros, mas o FETS e a velocidade vêm respectivamente em km e km por hora. Para conhecermos completamente as características da nossa onda, digamos, para além da sua altura, falta o comprimento de onda e o período. Estes dois parâmetros são necessários para calcular o espraiamento da onda sobre o paramento de montante. Então, para calcular esta grandeza, podemos usar estas propostas que aqui estão. O período será dado por 0,3519 vezes a velocidade levantada a 0,44 vezes o FETS levantado a 0,279. Portanto, tudo isto são equações empíricas, baseadas, portanto, em medições. E o comprimento da onda depende do período, e será 1,56 vezes o período ao quadrado. Podemos usar este ábaco que nos dá, em função da inclinação do talude e dos materiais que o compõem, nos dá a altura de espraiamento relativo. Portanto, essencialmente, o que nós podemos calcular com recurso a este ábaco é a relação entre o espraiamento e a altura da onda. Portanto, a relação entre R e HS. Para ilustrar este procedimento, iremos aqui fazer um pequeno exemplo de aplicação. Então, supondo que temos uma albufeira com um FETS efetivo de 6 km, aqui, um talude revestido em enrocamento, portanto um talude rugoso, conforme está aqui neste ábaco, e com uma inclinação de 1 para 3, ou seja, 0,33, vamos ver qual é a altura de espraiamento sobre o talude para o vento habitual. Então, com base na velocidade do vento e do FETS, podemos calcular a altura da onda.
que obtivemos 1,2 metros. Com base na expressão anterior e na velocidade e no fetos, podemos calcular o período da onda, neste caso dá 4 segundos. Tendo em atenção o período da onda e a expressão que anteriormente vista também, obtemos um comprimento de onda de 25 metros e a relação entre a altura da onda e o comprimento de onda de 0,048. Então podemos entrar neste ábaco e para uma inclinação de 0,33 e uma relação de 0,048, que dá mais ou menos aqui, obtemos uma relação entre o espraiamento e a altura significativa da onda de 0,7, conforme está aqui. Ora, isto dá uma altura de espraiamento de 0,7 vezes 1,2, ou seja 0,84 metros. Portanto, a altura da onda é de 1,2 e o espraiamento dá uma altura de 0,84 metros. Isto para o vento habitual. Para o vento excepcional, enfim, há parâmetros que são iguais, mas vamos agora calcular a altura da onda. Portanto, é 160 km por hora, dá uma altura de 2,5 metros. O período também é diferente, dá 5,4 segundos. E para esses 5,4 segundos, o comprimento de onda agora é 45 metros. Ora, a relação entre a altura da onda e o comprimento de onda é 0,055 e para uma inclinação de 0,33 entramos novamente aqui neste ábaco e para 0,055 obtemos uma relação entre o espraiamento e a altura da onda de 0,62 sensivelmente. Ora, o espraiamento neste caso é obtido por 0,62 vezes a altura da onda, 2,5 metros, ou seja, 1,55 metros. Então, já sabemos qual é o espraiamento para a situação de vento habitual e o espraiamento para a situação de vento excepcional. Então, podemos agora calcular qual é a nossa cota de curamento. Portanto, o NPA, vamos admitir que seria, por exemplo, 123,8 e o NMC de 123, desculpem, o NPA de 123 e o NMC de 123,8. Estes dois valores dependem, naturalmente, de considerações hidráulicas, isto é, o NPA depende do volume pretendido para o armazenamento e da forma da albufeira, e o NMC depende do NPA e da capacidade de descarga, no fundo, do amortecimento que a barragem permite. Então, a cota de curamento é obtida pelo máximo destas duas condições. Portanto, uma é o NPA mais uma folga seca mais a altura da onda devido ao vento excepcional, ou o NMC mais 1,5 vezes a altura da onda devido ao vento habitual. Isto tem uma consideração estatística que é a seguinte. Uma vez que o evento de vento excepcional é um evento relativamente raro, não vamos associar a esse vento a outro evento relativamente raro, que é o do reservatório estar no nível de máxima cheia. Portanto, associa-se o nível de máxima cheia ao vento habitual, porque quando ocorrer a máxima cheia, na pior das hipóteses, por uma questão estatística, ocorrerá o vento habitual. Ainda assim, majora-se de 50%. A situação de vento excepcional associa-se, que é uma situação muito rara, associa-se à hipótese de nível de plano de armazenamento. Então, a folga seca normalmente é um valor regulamentar, dado por segurança, e vamos admitir aqui que é 1 metro. Então, a cota de curamento poderá ser 123, que é o NPA, mais a folga seca, que é 1 metro, mais a altura da onda devido ao vento excepcional, ou seja, 1,55 metros. Dá 125,55. Ou então, a cota de curamento ser igual a 123,8, que é o NMC, mais 1,5 vezes a altura da onda devido ao vento excepcional, que dá 125,06. O máximo destas duas, portanto, esta seria o valor a adotar para a cota de curamento. Voltando um pouco para trás, vale a pena aqui referir a diferença entre o espraiamento que ocorre num talude rugoso ou num talude liso. Então, por exemplo, vamos supor que estamos a falar de um talude de
essencialmente 1 para 3, ou 0,33, e para uma relação entre a altura da onda e o comprimento de onda de 0,05, então, que foi mais ou menos o caso que nós vimos. Para esse caso, nós obtemos uma relação entre o espraiamento e a altura da onda de perto de 0,7 para um talude rugoso. Se o talude for liso, para a mesma inclinação de talude, obtemos uma altura de espraiamento que é 1,6, é cerca de 1,7 vezes a altura da onda. Isto é, enquanto que para um talude rugoso a onda, o espraiamento é por regra mais baixo do que a altura da onda, no caso de um talude liso o espraiamento é, para muitos casos, mais alto do que a altura da onda. Portanto, esta relação de 1 dá-nos a relação quando o espraiamento é igual à altura da onda. Vemos que, para o caso de taludes lisos, uma grande quantidade do espraiamento, de casos de espraiamento, está acima da linha em que a altura da onda é igual ao espraiamento. Bom, para além da cota de curamento calculada como mostramos anteriormente, é habitual também dar uma sobrelevação ao curamento, sobrelevação essa que é para ter em consideração os assentamentos que ocorrem ao longo do tempo. E esses assentamentos ocorrem sempre em maior ou menor dimensão, mas temos aqui, por exemplo, o caso da barragem de Paradela, portanto, uma grande barragem, mas que aqui claramente, neste local, vê-se perfeitamente que há aqui uma zona onde há um assentamento. Portanto, há aqui uma linha que indica que há aqui um assentamento. Pronto, como digo, esta é uma grande barragem e, portanto, nota-se mais. São dados reais de uma outra barragem, neste caso no Brasil, em que a barragem terminou a sua construção em 2006 e, conforme se pode ver, ela continua a ter assentamentos, a barragem de enrocamento também, e em 2018 já estávamos a falar de 225 milímetros de assentamento. Não é nada extraordinário, mas é bom considerar, digamos, que estes assentamentos ocorrem e que, portanto, nós devemos dimensionar as nossas obras para a situação no futuro da vida da obra não haja qualquer problema. Porquê? Porque se não considerarmos essa medida, a folga que nós calculámos anteriormente e, portanto, a cota de curamento deixam de ser válidas, porque a folga passa a ser inferior àquela que nós pretendemos que seja. E, portanto, o que se faz habitualmente é considerar um valor que se relaciona com a altura da barragem, isto é, quanto maior for a barragem, mais certamente vai assentar, e este valor que costuma usar-se é de 2% da altura da obra. É necessário ter atenção que, se a barragem tiver condições particulares, como por exemplo fundações muito deformáveis ou o próprio material de aterro for pouco resistente, poderá ser prudente considerar uma folga ligeiramente superior a esta. Mas, portanto, o que se faz é dar, durante a construção, a cota final a que construímos os aterros não é esta linha que aqui está, mas sim uma linha ligeiramente mais elevada e que varia normalmente linearmente desde os 2% da altura até aos encontros onde a cota naturalmente é igual à de projeto. No que respeita à largura do curamento, as regras são um pouco mais difusas, isto é, não há critérios de engenharia muito objetivos e, portanto, existe um conjunto de regras que eu represento aqui neste diagrama, mas existe também o Regulamento das Pequenas Barragens, de 2018, o Regulamento Português, que diz que a largura do curamento não deve ser inferior a 3 metros. Para estabelecer a largura do curamento, nós temos que considerar, desde logo, a utilização do mesmo. Por exemplo, se ele for para fazer uma estrada em cima, provavelmente 3 metros é pouco, deverá ser superior. Portanto, no fundo, temos que considerar a sua utilização, temos também que considerar a altura da obra, temos que considerar os aspectos construtivos, não faz sentido e nem é fácil fazer um curamento muito estreito, e isso pode ter implicações noutras partes da barragem, mas também aspectos económicos, porque naturalmente que quanto maior for a largura do curamento, maior será o volume
da barragem e isso, portanto, tem peso na construção. O que nós temos aqui é um diagrama onde represento as várias linhas que nos dão a largura do coramento em função da altura da obra. Por exemplo, para 10 metros há uma largura mínima recomendada pelo Regulamento de Pequenas Barragens, mas está depois outros valores que podem ser obtidos destes diagramas e que têm a ver com, por exemplo, o país onde é considerado. Por exemplo, no regulamento espanhol, a largura de coramento será 3 metros mais 1,5 vezes a altura menos 15. Isto levantado a 1/3, ou seja, raiz cúbica desta diferença. E, portanto, sobre a questão da largura do coramento não haverá muito mais a dizer. Bom, no que diz respeito a um dos aspectos mais relevantes, para além destes que nós já falámos, da folga, interessa também conhecer a geometria dos taludes. Portanto, essencialmente, nós temos de nos preocupar com o talude montante, com o talude jusante e com a existência ou não de banquetas. Esta geometria depende dos materiais que vão ser usados na construção e do tipo de solução que estamos a considerar. Quando estamos a estudar o local, como já foi referido, é necessário caracterizar os materiais que ocorrem para ver que tipo de materiais temos disponíveis para a nossa obra e avaliar os volumes. Não esquecendo, como eu já referi também, que no caso de haver a exploração do material da albufeira, convém que dessa exploração não resulte que a impermeabilização da albufeira saia penalizada. Portanto, normalmente não é muito aconselhável, a não ser que a quantidade de material impermeável seja elevadíssima, mas normalmente não é aconselhável fazer exploração de manchas de empréstimo muito próxima à barragem, pois isso pode afetar a qualidade da impermeabilização da obra e podemos ter que gastar dinheiro a impermeabilizar a albufeira através de algum processo artificial. Para classificar os solos para a sua utilização em barragens, é comum utilizarmos a classificação unificada de solos. A classificação unificada de solos surge no contexto da Segunda Guerra Mundial e fica-se a dever ao Arthur Casagrande. E esta classificação tinha como objetivo verificar a adequabilidade dos materiais para determinado tipo de aplicações militares, nomeadamente para a construção de aeródromos e pequenos aeroportos para aviões de guerra, como disse, no contexto da Segunda Guerra Mundial. No entanto, como foi uma classificação muito bem pensada, ela é amplamente utilizada em aplicações civis. E porquê é que é assim tão usada? Por um lado, porque é eficiente, e por outro lado, porque é simples, porque ela baseia-se em 2 ensaios muito comuns em mecânica de solos, que é a análise granulométrica e o cálculo dos limites de Atterberg. E, portanto, consoante estas duas grandezas, nós podemos classificar os solos desde GW, que é Gravel Well, portanto, cascalho bem graduado, até enfim, usando todos estes materiais, GP, GM, GC, SW, SP, e, portanto, cada uma destas siglas representa um determinado tipo de material e imediatamente classifica o comportamento do material e a sua aptidão para determinadas obras de engenharia civil. Esta classificação pode também ser representada graficamente, conforme se apresenta agora. Basicamente, neste diagrama, nós consideramos duas grandezas, que é o limite de liquidez e o índice de plasticidade, que é, portanto, o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. E, portanto, consoante essas duas grandezas e também com as características geométricas do material, nós colocamos tanto os solos nesta carta e assim podemos perceber qual é a sua aptidão para determinadas obras de engenharia civil. Então, no SBR,
Então, tendo por base a classificação unificada, o United States Bureau of Reclamation estabelece um conjunto de inclinações dos taludes a considerar consoante o tipo de material. Portanto, no caso de serem materiais do tipo GW, GP, SW ou SP, sendo materiais que são permeáveis, não são adequados para uma barragem. Portanto, em função da classificação que for obtida para os solos que existem nas manchas de empréstimo, podemos então fazer um pré-dimensionamento, no caso de uma barragem um pouco mais importante, ou mesmo dimensionamento no caso de uma barragem mais pequena, e podemos logo considerar, por exemplo, podemos começar considerando os solos do tipo GW, GP, SW ou SP. Ora, nestes casos o solo que estamos a falar é um solo que é muito permeável e, portanto, não é adequado para a construção deste tipo de obras. Portanto, uma barragem homogénea. Reparem que estes solos são bons do ponto de vista de resistência mecânica, mas são permeáveis e, portanto, para uma barragem homogénea não são todos adequados. Já se for um solo GC, portanto, gravel com clay, gravel com mud, sand com clay ou sand com mud, são solos que já têm alguma capacidade impermeável e, portanto, temos aqui, por exemplo, os taludes recomendados, quer para operamento de montante, quer para operamento de jusante. E depois há que distinguir duas situações. Se for de todo impossível que a barragem sofra um esvaziamento rápido, então bastará considerar 1 para 2,5, em que 1 é vertical, 2,5 horizontal, para a inclinação, porque isso é suficiente. Se a barragem puder ter esvaziamento rápido, então poderá ser necessário considerar 1 para 3. Isto porquê? Porque quando a barragem está cheia, portanto, o fluxo processa-se neste sentido, não é? E, portanto, o fluxo acaba por dar condições estabilizantes para o maciço, mas se houver um esvaziamento rápido, a água que originalmente se deslocava neste sentido acaba por se obrigar a deslocar neste sentido. E então isto pode levar à instabilização do maciço de montante e haver aqui um escorregamento, e isso acontece frequentemente, nos casos de esvaziamento rápido, seja mais ou menos profundo, pode ser uma coisa relativamente superficial, mas, portanto, para precaver essa situação, se houver condições de haver um esvaziamento rápido na albufeira, então os taludes serão um pouco mais suaves do que no caso em que esse tipo de condição não acontece. E, portanto, estes solos aqui são solos que são simultaneamente bons em termos de impermeabilização e em termos de resistência mecânica, e à medida que avançamos no quadro, estamos a falar de solos que são menos bons em termos de resistência mecânica e, portanto, necessitam de taludes mais suaves para que sejam estáveis. O talude jusante aplica-se as mesmas considerações, sendo que não há qualquer tipo de distinção por causa do esvaziamento, que é bastante óbvio porque o esvaziamento só ocorre no maciço de montante. Para uma barragem zonada, a situação é um pouco mais complicada, embora o princípio seja o mesmo. Essencialmente temos várias questões a considerar: se existe ou não um esvaziamento rápido e se ele é ou não crítico. Depois temos os materiais a considerar para os maciços, e agora os materiais do tipo GW, GP, SW e SP já são adequados porque são muitíssimo bons do ponto de vista de resistência mecânica e até permitem taludes mais exigentes do que no caso da barragem homogénea. Portanto, para maciços temos sempre materiais deste género e para o núcleo temos materiais mais finos e, portanto, mais impermeáveis. E depois aqui nesta figura temos uma relação a considerar para as várias zonas da barragem em função, portanto, da altura e do tipo de material em causa. No caso geral, isto é, no caso em que nós até dispomos de ensaios de caracterização mecânica, portanto, enfim, para além dos ensaios de identificação, que são sempre essenciais em mecânica de solos, temos ensaios de corte direto,
ou temos ensaios de corte em compressão triaxial, ou temos ensaios de corte simples. Enfim, estão aqui representados os vários tipos de ensaios que referi, e que, portanto, basicamente dispomos de uma caracterização dos parâmetros de resistência mecânica, coesão e ângulo de atrito dos solos que vão ser usados na construção da obra. Podemos fazer o cálculo da estabilidade pelo método das fatias ou mesmo pelo método dos elementos finitos. Este tipo de cálculos, seja um, seja o outro, permitem otimizar o projeto e ter em consideração cenários específicos que não são claramente aqueles que são referidos nas tabelas anteriores, que são casos absolutamente genéricos e sem, digamos, especificidades que possam complicar o estudo. Existem programas para fazer este tipo de cálculos, normalmente são programas até relativamente caros, mas atualmente existe um site na internet que permite obter programas quer de elementos finitos de cálculo de tensão de formação, quer de cálculo de estabilidade pelo método das fatias, que são relativamente simples de utilizar e são gratuitos. Eu sei que noutra aula deste mesmo curso irão falar mais sobre isto e, portanto, aqui não irei referir mais este aspecto. Bom, um dos aspectos mais importantes na segurança das obras, como eu já tenho referido várias vezes, é a questão do sistema de controle de percolação, que é o filtro e o dreno. Portanto, estes dois órgãos são absolutamente essenciais, tão essenciais que, inclusivamente, o custo do material que é usado na sua construção pode ser bastante mais alto que o custo do material dos maciços ou do núcleo. Portanto, são, de facto, materiais muito especiais e, por vezes, até não são fáceis de obter. E porquê que isto é importante? Porque a construção de uma barragem, isto é, eu tenho o fluxo normal no rio ou na linha d'água é um fluxo essencialmente horizontal, em que a água vai de montante para jusante de forma natural, e quando eu coloco uma obstrução, como é o caso de uma barragem, eu vou alterar substancialmente o fluxo. Por exemplo, aqui do lado montante vai haver um fluxo descendente para a água entrar pela fundação, e o problema é aqui, no lado jusante, onde há um fluxo ascendente que pode instabilizar a fundação. Além disso, e também aqui neste caso, o fluxo aqui através do corpo da obra pode ter aqui gradientes elevados, porque há uma perda de carga de montante para jusante, e, portanto, estas zonas em que a água sai do material mais impermeável para o material mais permeável são complicadas do ponto de vista de estabilidade hidromecânica. Portanto, o dimensionamento dos filtros depende dos materiais de filtro e dos materiais a proteger, depende da geometria da obra e depende do caudal. Em geral, para o cálculo do escoamento, devemos utilizar uma modulação pelo método de elementos finitos, em que construímos um modelo da geometria da nossa obra, um modelo dos materiais e estabelecemos condições de fronteira e, digamos, com base nisto, conseguimos calcular uma distribuição de equipotenciais. Com base na distribuição de equipotenciais, podemos calcular uma distribuição de pressões e, com base nisso tudo, podemos calcular as velocidades de escoamento e, por conseguinte, os caudais. Na maioria dos casos, ou na maioria dos casos não digo, mas em alguns casos mais simples, pode ser usado um traçado manual da rede de fluxo, que obedece a regras relativamente simples. Essencialmente, para um material homogéneo isotrópico, a rede de fluxo é feita considerando linhas de corrente e linhas equipotenciais que têm uma forma sensivelmente quadrada, isto no caso isotrópico, e, portanto, há um conjunto de regras que eu vou agora aqui referir, embora isto tenha que ser bem treinado. Essencialmente, desenhamos o perfil da nossa barragem e fundação, se for o caso disso, a uma determinada escala. Identificamos as condições de fronteira, normalmente as condições de montante, que é uma equipotencial do lado de montante, uma equipotencial do lado jusante, as linhas de corrente. Portanto, esta é uma linha de corrente, esta também é uma equipotencial, depende se eu considero aqui ou aqui, portanto, esta é uma equipotencial.
e as zonas impermeáveis. Neste caso, vamos considerar que esta zona é impermeável. E, portanto, desenhamos as linhas de corrente equipotenciais mais próximas das fronteiras. Portanto, por exemplo, desenhamos estas equipotenciais e estas aqui. E depois desenhamos linhas de fluxo e desenhamos todo este conjunto de forma a obter uma distribuição harmoniosa destes quadrados. Reparem que aqui não é exatamente o quadrado, é de uma forma aproximada e, portanto, desenhamos esta rede de forma a manter as formas quadrangulares e os ângulos retos. Em geral, é suficiente tratar de 5 a 10 tubos de fluxo. Um tubo de fluxo é cada um destes pontos, estes canais, digamos assim, em que a água pode fluir. Portanto, neste caso concreto, temos 6 equipotenciais e 6 tubos de fluxo. Então, o caudal unitário, que pode ser obtido considerando a permeabilidade do material e a configuração da nossa rede de fluxo, nomeadamente no que diz respeito ao número de tubos de fluxo e número de equipotenciais, tudo isto multiplicado pela perda de carga entre montante e jusante. No caso em análise, para uma altura de 8 metros e sendo o número de tubos de fluxo 6 e o número de equipotenciais 6, o caudal pode ser dado por 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros por segundo por metro. Portanto, este cálculo é sempre feito por unidade de largura no sentido longitudinal. O caudal total é obtido considerando a configuração completa da barragem e, portanto, nós aqui neste caso facilmente podemos identificar 3 troços distintos. O troço 2, onde a altura é aproximadamente constante, e o troço 1 e 3, onde a altura varia desde a altura máxima até a zero, neste caso para a margem esquerda e neste caso para a margem direita. E, portanto, o caudal pode ser calculado considerando a distribuição de cargas, aqui uma carga uniforme e aqui uma carga com variação triangular, e isso permite obter o caudal total pela soma das contribuições das 3 zonas distintas. Se o material não for isotrópico, porque é o caso mais geral, é necessário, para utilizar este procedimento, fazer uma correção geométrica da geometria, portanto, uma correção geométrica para a nossa rede de fluxo. Essa correção geométrica é dada por esta expressão. No fundo, vamos corrigir a geometria da raiz da permeabilidade vertical sobre a permeabilidade horizontal. Isto implica necessariamente que, em todos os casos de aterros compactados, para considerar o problema como isotrópico, a dimensão horizontal vai ter que ser reduzida para manter a dimensão vertical. E é por esse motivo que, se o material não for, como é o caso normalmente, não sendo isotrópico, a rede de fluxo tende a sair no paramento jusante, porque a barragem se comporta como sendo muito mais estreita do que é na realidade. Bom, portanto, dispondo do caudal que atravessa o perfil, podemos calcular quais são as dimensões que o filtro deve ter, quer em termos de geometria, quer em termos da distribuição granumétrica do material de filtro. São as chamadas regras de filtro. Portanto, no fundo, conhecendo o material do maciço de montante, que é o material a ser protegido, vamos determinar quais são as características granumétricas do material que vai compor esta parte. Depois de conhecidas essas características, podemos estimar a permeabilidade do material do filtro e assim determinar a geometria do nosso filtro. Existem conjuntos de regras a considerar para os materiais de filtro, e essas regras, que eu agora não irei entrar em detalhe, essas regras podem ser divididas em 2 grandes grupos. São regras para solos sem coesão, que são essencialmente a verificação das relações granumétricas entre o material a proteger, que aqui é representado como D minúsculo, e o material de filtro representado como D maiúsculo. Portanto, essencialmente, se nós queremos proteger um material com um D85, portanto com esta dimensão granumétrica, temos que ter um filtro que seja menor que 5 vezes o D85.
Este é um critério. Um outro critério, este é devido a Terzaghi. O outro critério é devido a Sedergreen, que diz que o D15 do filtro deve ser maior que 5 vezes o D15 do material a proteger. E, portanto, cada uma destas relações tem um objetivo específico. Este é para assegurar uma capacidade de retenção pelo filtro das partículas de solo a proteger, e este que é para assegurar um adequado contraste de permeabilidade entre os materiais de base e o material de filtro. Além disso, o filtro tem que ter um coeficiente de uniformidade menor ou igual que 20, para garantir que durante a colocação o material não vai se agregar. Aqui um pequeno exemplo, vamos considerar que este é um material a ser protegido, portanto é um material de base. Quais são as características do nosso filtro? Portanto, por um lado, o D15, sendo o nosso D15 0,52 mm e o D85 3,73 mm, como se pode ver aqui desta curva, nós teremos que o nosso material de filtro vai ter que estar compreendido entre estes dois extremos. Por outro lado, as curvas entre o material de filtro e o material a proteger devem ser sensivelmente paralelas. No caso de solos coesivos, as regras são um pouco mais complicadas. Essencialmente, vamos dividir os solos em 4 grupos, estão aqui assinalados. Temos aqueles argilas e síneos filtros em que mais de 85% é menor que o peneiro 200. Um segundo grupo de siltos e argilas arenosas com 40 a 85% menor que o peneiro 200. E um terceiro grupo com menos 15% de material menor que o peneiro 200. Há depois solos intermédios, que é este grupo 4, que são solos que ficam compreendidos entre o 2 e o 3. As regras de filtro que se aplicam a cada um são as que estão aqui representadas. Não iríamos agora ver isto em detalhe, mas no fundo é preciso garantir, no fundo, classificar o solo de base e depois aplicar uma destas regras. Em qualquer dos casos, e isto é muito importante, o filtro nunca deve ter mais de 5% de finos, portanto ele deve ter sempre menos de 5% de finos, porque se tiver mais de 5% de finos, o filtro não tem capacidade de colapsar sobre si próprio, portanto pode manter uma fenda aberta e, portanto, isso não é o comportamento desejado para um filtro. Por outro lado, a dimensão máxima não pode ser, tem que ser sempre inferior a 2 polegadas, isto é 50 mm, e a percentagem que passa para o peneiro 4 deve ser maior que 40%. Além disso, e à semelhança dos critérios para os materiais não coesivos, a curva deverá ser sensivelmente paralela à do material de base. Portanto, tendo o caudal unitário, conhecendo a permeabilidade do material de filtro, que pode ser feita através de ensaios ou de estimativas, tendo por base a curva granulométrica, que também não iremos ver aqui, aplicando a lei de Darcy e um coeficiente de segurança generoso, de cerca de 20, isto é muito importante porque a permeabilidade é uma grandeza que pode oscilar muito nos solos e, portanto, a própria estimativa do caudal pode vir afetada de erros relativamente elevados e, portanto, no mínimo dos mínimos devemos considerar um fator de segurança de 20. E então podemos, conhecendo o caudal, que deriva dos nossos cálculos, conhecendo a permeabilidade, que depende do material, vamos determinar no fundo este I, que é o gradiente, e o A. O I depende da geometria, é o ΔH sobre L, e o A é a espessura do filtro. Portanto, podemos, com base nesta expressão, determinar, por exemplo, fixar a espessura e determinar a inclinação, ou, com base numa determinada inclinação, determinar qual é a espessura necessária. Portanto, não esquecer, pelo menos 20 vezes de fator de segurança para obter a largura do filtro. A geometria do dreno, portanto, o dreno que liga ao filtro, portanto, o filtro visto em planta está aqui, e depois temos o tapete drenante, não é? E este tapete drenante pode ser um tapete em forma de sanduíche, com um material filtrante à volta e um material mais permeável no interior.
visto em corte, neste corte A, este material é uma sanduíche, como eu disse, e com uma determinada inclinação, e portanto neste caso é necessário determinar quais são as secções I necessárias para garantir o escoamento do caudal que vem do filtro subvertical. Portanto, nesse caso entra o caudal total, é o caudal total que entra, porque no fundo é as contribuições de cada secção que nós consideremos aqui. Todas estas secções vão contribuir para levar caudal para o tapete e, portanto, este material, este conjunto destes dois materiais, tem que ser capaz de escoar este caudal. E este depende naturalmente da inclinação do terreno, esta em princípio será fixa. Este é o caudal total majorado, mais uma vez por 20 vezes, e assim determinamos qual é a secção que temos que ter. Essa secção depende desta largura, aqui, e depende também da espessura aqui, desta altura do dreno. Para finalizar os aspectos que queria ver nesta sessão, falta falar um pouco da proteção dos taludes, nomeadamente do paramento montante e do paramento jusante. A proteção no paramento montante e do paramento jusante tem mais ou menos o mesmo objetivo, destinam-se a proteger estes paramentos contra a ação erosiva. No caso do paramento montante, temos a proteção contra a ação das ondas, que é o mais importante, e a proteção contra a ação erosiva da chuva, quer seja por escorrência, quer seja por impacto direto. No caso do paramento jusante é semelhante, havendo que considerar também que é necessário encaminhar devidamente os caudais, porque a superfície do paramento jusante, no caso de ser revestimento vegetal, não tem a mesma rugosidade que tem o enrocamento do paramento montante. O princípio de dimensionamento da proteção de enrocamento para o paramento montante tem a ver com dois princípios. Essencialmente, temos que garantir que cada bloco do enrocamento é estável e que cada bloco deve impedir o arrasto do material que está por baixo dele. Para o dimensionamento, vamos determinar as características dos ventos no local da obra, já vimos como é que isso se faz. Depois vamos determinar a altura e características das ondas, também já vimos, e vamos definir quais são as características que o enrocamento deve ter de forma a resistir à ação das ondas. Trata-se essencialmente de fixar o peso dos blocos, a distribuição granulométrica e a forma da camada. Então, segundo uma proposta da iCold, vamos determinar a dimensão do bloco médio de enrocamento de forma a suportar a ação das ondas. Entramos com o peso volúmico do material de enrocamento, com a altura da onda, que neste caso é 1,27 a altura de projeto que foi determinada atrás. Depois consideramos um conjunto de parâmetros mentais que depende essencialmente do autor e se consideramos ou não que possa haver danos no material de enrocamento para situações excepcionais, e temos também a inclinação do talude. Com base nesta expressão, podemos determinar qual é o peso que o bloco médio desse enrocamento deve ter. Em função do peso do bloco médio, que é o W50, podemos determinar o peso do bloco mais pesado, que é o W100, consideramos 4 vezes o W50, e o peso do bloco mais leve, que há de ser W50 sobre 4. Tendo por base o peso e conhecendo o peso volúmico, podemos determinar qual é a dimensão média das partículas, considerando que as mesmas têm formas esféricas. Portanto, no fundo, a partir do peso e do peso volúmico, podemos determinar qual é o valor de R que vamos considerar. A camada de enrocamento deverá ter, a espessura deverá ser a maior destes dois valores. Por um lado, a espessura deve ser maior que 1,5 vezes o diâmetro correspondente ao peso 50 e também maior que o diâmetro correspondente ao peso máximo. Por exemplo, a proposta de Sherard diz que para uma altura de onda de 0 a 1,2 metros a espessura da camada deve ser 150 mm, se a onda for de 1,2 a 2,4 deve ser 225 mm
e se for 2,4 a 3 deverá ser 300 mm. Um aspecto muito importante nestas camadas de proteção é que normalmente elas não podem existir por si só em cima do material de solo. Portanto, aqui neste caso temos o solo, que é o material a ser protegido contra a ação erosiva, temos o enrocamento que está aqui e normalmente é necessário que exista uma camada intermédia que, por um lado, deve garantir condições de filtro relativamente a este material e por outro lado, deve ser filtrado pelo exterior. Portanto, se for S o solo a proteger e E o enrocamento, o material de transição tem que filtrar S e ser filtrado por E. Por vezes é necessário haver mais que uma camada. Eu diria que uma pequena barragem isso não é muito normal, mas poderá haver mais que uma camada. Ou, em alternativa, usar geotêxteis como camada de filtro para evitar esta camada T. É uma das hipóteses. Aqui vemos dois exemplos. Por exemplo, este é o caso da barragem de Lapão, em que está a ser colocado o enrocamento sobre uma camada de transição, que se vê perfeitamente que é mais fina, e esta, por sua vez, está por cima da camada de aterro. Este é um outro exemplo da barragem de Sambade, em que temos o solo, temos um geotêxtil, temos uma camada de transição e temos finalmente a camada de enrocamento. Portanto, caso a caso, a composição desta camada pode ter várias componentes dependendo das características geométricas do material de base. No paramento jusante, o revestimento da superfície pode ser feito também através de enrocamento de proteção ou revestimento vegetal. Naturalmente que se for enrocamento de proteção, o RIPRAP o seu estudo é muito mais simples, portanto não há que considerar a ação das ondas, portanto será uma camada muito mais ligeira. Mas um aspecto que é necessário ter atenção, especialmente se a barragem for um pouco mais alta, é que devem ser colocadas banquetas que evitam que a água escorra livremente sobre a superfície numa distância muito grande, ganhando energia cinética. Portanto, a existência de banquetas permite que a água seja coletada num sistema de drenagem e, por sua vez, depois encaminhada de forma conveniente, sem causar grande erosão nas camadas de terra. Estas banquetas, naturalmente, têm que ser drenadas. Enfim, chegamos agora ao fim da nossa sessão. Essencialmente, nós vimos a inclinação dos taludes, vimos como é que se estabelece a cota de coramento, vimos como é que se estabelece a largura do coramento, vimos como é que se protegem taludes e vimos como é que deve ser feita a drenagem interna numa barragem. Estes são os aspectos essenciais a serem considerados, mas naturalmente não são os únicos. E assim terminamos esta nossa sessão. Obrigado pela vossa atenção. Espero que tenham apreciado e que tenham aprendido aquilo que eu vos quis transmitir. Tem aqui o meu contacto, podem fazer a digitalização deste QR Code e podem me contactar sempre que assim o desejarem.